pulsa nos outros? Muitas vezes, é exatamente aí que sua sombra está pedindo para ser vista. Você já se pegou hesitando diante de uma oportunidade que poderia transformar sua vida? Já teve aquela sensação estranha de que algo bom demais está prestes a acontecer? E no fundo, sentiu vontade de fugir? Não é raro. Para muitos, o medo do sucesso é mais paralisante que o medo do fracasso. Porque o sucesso verdadeiro exige uma ruptura. Ele nos convida, ou força, a abandonar uma antiga identidade. Ser bem-sucedido, no sentido mais profundo, não é apenas alcançar algo, é sustentar esse algo, é se ver de forma nova, é lidar com projeções, críticas, expectativas. E o mais difícil é olhar no espelho e perceber que você não pode mais fingir que é menor do que é. Somos condicionados a acreditar que modéstia é virtude, que desejar mais é soberba, que ambição é sinônimo de egoísmo. Mas e se tudo isso for apenas uma camuflagem do medo? Como disse Marianne Williamson, não é a nossa escuridão que mais nos assusta, é a nossa luz. O sucesso ameaça a zona segura do ego. Ele exige presença, responsabilidade, entrega. E a sombra, nesse momento, começa a sussurrar. Quem você pensa que é? A resposta a essa pergunta pode mudar sua vida. Porque talvez, no fundo, você já saiba exatamente quem é. E é isso que mais assusta. Desde a infância, ouvimos frases que moldam silenciosamente quem devemos ser. Menino não chora. Menina comportada não grita. Não se mostre demais. Quem você pensa que é? Essas vozes não desaparecem. Elas se internalizam. E com o tempo, viram a trilha sonora da nossa autoimagem. Assim, vamos aprendendo que certas partes nossas são inconvenientes. A ambição se torna arrogância. A raiva vira descontrole. A sensualidade se transforma em algo vergonhoso. Para sermos amados, aprendemos a esconder. Para pertencermos, aprendemos a silenciar. O problema é que isso tem um custo. E o custo é viver uma vida que não é completamente sua. A autossabotagem, muitas vezes, é uma tentativa do inconsciente de manter essa velha ordem. É o eu antigo tentando sobreviver. Por isso, não adianta apenas querer mudar. É preciso entender o que está em jogo. Cada vez que você hesita, procrastina, desiste ou se esconde, pode haver uma parte de você ainda tentando obedecer a um padrão que nem é mais seu. A verdadeira transformação começa quando você reconhece esse mecanismo, quando começa a perguntar: quem me ensinou que isso era errado? E mais importante, será que ainda quero viver obedecendo a essa voz? A sombra se forma no exílio, mas a liberdade começa no questionamento. Existe uma energia crua dentro de nós, um fogo que arde por trás da máscara da civilidade. É fácil pensar na sombra como algo negativo, perigoso, quase monstruoso. Mas essa é uma visão incompleta. A sombra não é apenas o que é sombrio, é também o que é vital, intenso, potente. A raiva, quando olhada com consciência, pode se transformar em direção. A ambição, quando integrada, pode se tornar propósito. A arrogância reprimida, quando atravessada, pode revelar confiança genuína. Essas forças não são o problema. O problema é ignorá-las ou se deixar dominar por elas. O caminho está no meio. Nem repressão, nem entrega cega, mas integração. Quando você reconhece a energia da sombra como matéria-prima, algo muda. Você para de se sentir dividido, para de lutar contra si mesmo. Pense em grandes figuras que transformaram o mundo, em artistas, líderes, visionários. A maioria deles foi, em algum momento, considerada demais, demasiado intensa, demasiado ousada.
Eles apenas se permitiram acessar aquilo que muitos escondem. Essa energia está em você também. E talvez o que você chama de bloqueio seja apenas força acumulada, esperando canalização. Você não precisa mais se esconder de si mesmo. Sua sombra não é um erro, é uma fonte. Ser quem se é de verdade não é apenas uma escolha estética. É um chamado profundo da alma. Jung chamou esse processo de individuação, um caminho de retorno a si mesmo. É o oposto da adaptação cega. Não se trata de se ajustar ao mundo externo, mas de tornar-se inteiro por dentro. Individuar-se é integrar, unir o consciente e o inconsciente. Olhar para a sombra não como inimiga, mas como parte essencial do próprio ser. E isso exige coragem, porque, nesse percurso, é preciso desmascarar ilusões, deixar cair a persona, encarar o que foi negado, esquecido, exilado. Mas com cada fragmento resgatado, algo se alinha. A vida começa a fazer sentido de dentro para fora. Individuar-se não é se tornar especial, é se tornar real. É quando você para de viver segundo o script dos outros e começa a viver o seu próprio mito. A dor desse processo é real, mas a liberdade que vem depois é incomparável. Você deixa de ser uma peça tentando se encaixar e se torna uma presença que ocupa o seu lugar, inteira, sem pedir permissão. A sombra não é apenas individual, ela também é coletiva. Toda a sociedade possui aspectos que prefere negar, esconder, reprimir. Ideias, comportamentos, emoções que são considerados perigosos demais para serem aceitos. Mas, curiosamente, é justamente nesses territórios sombrios que nascem as maiores transformações culturais. Pense nos artistas que escandalizaram suas épocas, nos pensadores que foram ridicularizados antes de serem reconhecidos, nos líderes espirituais que desafiaram tradições. Eles ousaram tocar o que ninguém queria ver, integraram a sombra do coletivo e, por isso, moveram o mundo. Rebeldes, visionários, marginalizados, gente que incomodou, gente que desafiou normas, não porque quisessem ser do contra, mas porque se recusaram a amputar partes de si para caber em moldes estreitos. A sombra cultural se manifesta em preconceitos, silenciamentos, estigmas. E muitas vezes, o que é chamado de desvio é apenas autenticidade sem permissão. Quando você começa a integrar sua própria sombra, algo curioso acontece. Você se torna mais empático, passa a enxergar além das máscaras sociais. Reconhece no outro não um inimigo, mas um espelho. E talvez perceba que transformar o mundo começa por permitir que ele exista, inteiro, dentro de você. Encarar a sombra não é apenas um ato de coragem, é também um exercício contínuo de presença. Não se trata de encontrar respostas definitivas, mas de cultivar a disposição de se olhar com honestidade. Uma das chaves é a autoobservação emocional. Preste atenção nos momentos em que algo ou alguém te tira do eixo. O que está sendo tocado ali? Qual parte sua está reagindo? Outro caminho é o autoquestionamento. Pergunte-se: o que eu escondo para ser aceito? O que mais me irrita nos outros e por quê? O que eu julgo como feio em mim? Essas perguntas abrem frestas na couraça do ego, e quando a resposta vier, evite julgar. Apenas escute. A prática do shadow work não é uma técnica, é um compromisso, um pacto com a verdade interna. Você pode escrever, meditar, conversar com alguém de confiança, usar símbolos, imagens, sonhos. A linguagem da sombra é simbólica. Assumir responsabilidade é outro passo essencial. Enquanto culpamos o mundo, perdemos o poder de transformação. Projetamos nos outros o que não conseguimos suportar em nós. Mas quando trazemos isso de volta, algo muda. De vítimas das circunstâncias,
nos tornamos autores do nosso caminho. Integrar a sombra é parar de fugir da própria profundidade e começar a dançar com ela. Muitas vezes, o que mais tememos sentir é justamente o que mais precisamos aceitar: raiva, inveja, ciúme, ambição, orgulho. Essas emoções foram ensinadas como impróprias, vergonhosas, perigosas, mas a verdade é que elas são apenas energia. Energia que, quando negada, adoece. Quando reconhecida, transforma. A raiva, por exemplo, pode apontar onde você se sente desrespeitado. A ambição pode revelar um desejo legítimo de realização. O orgulho, quando saudável, é o solo da autoestima. Reprimir essas emoções não as dissolve, apenas as empurra para o subterrâneo psíquico, onde ganham formas distorcidas. A chave está na reintegração. Permitir-se sentir com consciência, sem agir impulsivamente, mas também sem negar. Dê nome ao que sente. Respire dentro da emoção. Pergunte o que ela quer te mostrar. Com o tempo, você percebe: nenhuma emoção é inimiga. Elas são partes do seu território interno, pedindo para voltar para casa. Você não precisa ter medo de sentir. Precisa apenas aprender a escutar. A maturidade emocional começa quando você para de lutar contra si mesmo e começa a se acolher por inteiro. À medida que você se aproxima da sua verdade, algo curioso começa a acontecer. Pequenas resistências surgem. Um cansaço sem motivo, uma procrastinação súbita, um esquecimento estratégico. Não são coincidências, são formas sutis de defesa, sabotagens invisíveis orquestradas pelo eu antigo que teme desaparecer. Essa parte de você aprendeu a sobreviver no modo seguro. Ela não confia ainda na possibilidade de viver de outro jeito. Então, cria distrações, dúvidas, racionalizações. Um perfeccionismo repentino que paralisa. Um medo que se disfarça de prudência. É uma rebelião silenciosa. E nesse momento, é fácil recuar. Voltar para o conhecido, para o confortável. Mas há um caminho mais profundo. Em vez de lutar contra essa resistência, reconheça-a como parte do processo. A transição de identidade exige ritual, um sinal para o inconsciente de que algo realmente mudou. Escreva o que está pronto para deixar. Queime, enterre, transforme esse gesto em símbolo. Mude algo visível, uma cor, um objeto, uma atitude. Crie um dia da transgressão, um momento em que você desafia conscientemente o antigo eu e afirma, com gestos, quem você está escolhendo ser. O ego antigo não desaparece com força, ele se dissolve com presença, com consistência, com verdade. Transformar-se não é apenas se tornar melhor, é se tornar inteiro. Esse caminho não é linear. Ele envolve ciclos de desconstrução, enfrentamento, integração e libertação. Desconstruir o que foi aprendido como verdade absoluta. Questionar o que foi herdado, condicionado, absorvido sem escolha. Enfrentar o que foi evitado. As feridas, os medos, as partes que sempre ficaram no escuro. Integrar o que foi negado. Trazer para dentro o que foi jogado para fora. Unir fragmentos. Reconhecer que você é mais do que imaginava, não menos. E por fim, libertar-se. Não de tudo, mas da necessidade de agradar, de se esconder, de se diminuir. A autotransformação exige entrega, mas não a um ideal, e sim a uma verdade interna que começa a pulsar mais forte. Muitas vezes, ela se revela no silêncio, em momentos de presença, em escolhas pequenas, mas honestas. A cada passo, você vai se tornando mais você, menos esforço para se encaixar, mais energia para existir. E esse é o ponto em que a jornada deixa de ser apenas interna. Porque ao se transformar,
você também transforma o campo ao seu redor. Você se torna um lembrete vivo de que é possível ser inteiro, mesmo em um mundo que insiste em fragmentar. Depois de atravessar tantos véus, algo se revela. A sombra não era o monstro que você temia. Era você, pedindo para ser visto. Toda essa jornada, do espelho ao confronto, da queda ao renascimento, teve um propósito: devolver você a si mesmo. Não a versão idealizada, mas a versão